noite aos alunos da FUNSESI, a Itabira, em especial a Gisele, que nos cobrou um posicionamento sobre a reforma política que está sendo colocada hoje em votação na Câmara dos Deputados. Primeiro, quero agradecer mais uma vez e dizer o seguinte, na minha avaliação, essa proposta, infelizmente, não dialoga com a necessidade da sociedade. A sociedade está buscando uma representação, ela está buscando uma identidade com os seus eleitos. E o que está sendo colocado, na minha avaliação, dialoga muito mais com o instinto de sobrevivência dos atuais detentores de mandato, seja no plano federal, no plano estadual. Então, por esse princípio, eu já tenho uma posição clara de ser contrário a essa proposta colocada. Mas vamos do ponto de vista técnico. Está sendo proposto o chamado distritão. Ele faz um contraponto ao modelo atual, que é proporcional. Ou seja, você faz coligações, são vários partidos, você faz coligações, você tem o coeficiente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, de vagas existentes em determinado espaço. Então, por exemplo, na Câmara Federal, são 53 deputados, você pega o total de votos válidos, divide para 53, você acha o coeficiente eleitoral, ou seja, quantos votos cada partido ou coligação tem que fazer para eleger um deputado. E você vai ser eleito que tiver mais votos nesta coligação, nesse partido. Então, o distritão, ele acaba com essa relação entre partidos e ignora, na verdade, o peso do partido. Então, vai passar a valer o distrito, numa eleição para deputado, vai valer o estado. Então, Minas Gerais seria um distrito, por isso que é um distritão. E aqueles 53 candidatos que tiver maior número de voto será eleito, né? E não importa de que partido, não importa o coeficiente eleitoral, não importa que ele tenha voto suficiente para estar entre os 53. Numa eleição municipal, o distritão seria o município. Então, a Itabira seria um distritão na eleição municipal. Qual que é o problema disso na minha avaliação? Primeiro, você, de fato, mata a identidade partidária. Fica uma votação na pessoa. Isso alguns podem gostar, porque a gente ouve muito, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Mas a política, a organização política de qualquer país, de qualquer nação, ela se dá por representação partidária. Se nós temos um problema de credibilidade dos partidos atualmente, isso não anula o modelo de representação política por partidos que é comum no mundo inteiro. Então, o distritão, ele viria matando essa relação partidária. E no meu caso, que sou policial militar e, portanto, dialogo do ponto de vista eleitoral muito com a nossa classe, também teríamos dificuldade. Acho que até nesse momento eu poderia ser beneficiado, mas a nossa classe, numa perspectiva de médio e longo prazo, não seria beneficiado, e assim como outras categorias ou segmentos da sociedade que tem o chamado voto de opinião, ou seja, são pessoas que defendem uma bandeira, que tem uma identidade ideológica ou identidade política, que dialoga com determinado segmento da sociedade e que essa sociedade está espalhada no estado todo. Então, quem tem voto de opinião, quem faz representação de determinadas bandeiras, determinados princípios e de classe, na minha avaliação, ficaria prejudicado. Então, por essas duas razões, eu vou votar e posiciono contra o distritão e contra o distrital misto também, que está colocado que seria um passo para o futuro. Com relação ao fundo de financiamento. Olha, durante muito tempo havia um segmento, basicamente, da esquerda, né, brasileira, dos partidos de esquerda, que defendia o financiamento público e sem o financiamento privado. Aí você tinha um outro segmento que defendia o financiamento privado, porque na prática tinha fácil acesso a esse financiamento, então tinha o conforto do Caixa 2, das propinas, dos financiamentos por baixo do pano e dos compromissos, às vezes legítimos e muitas vezes espúrios, que se fazia nesse submundo do financiamento da política. A partir do momento que nós tivemos dois fatores, duas coisas acontecendo no Brasil. Uma delas, concretamente, foi o Supremo proibindo a participação, o financiamento por empresa privada. Segundo, a própria votação na Câmara, que apontou esse caminho. Inclusive, eu votei pelo fim do financiamento privado, de empresas privadas, financiamento de eleições. Então, esse é um fator.
O outro fator é a capacidade, a partir da tecnologia, a partir do exercício da cidadania, que a sociedade tem de fiscalizar o gasto das campanhas eleitorais. Então, cada vez mais, o candidato tem maior dificuldade de praticar atos ilegais e ficar escondido. Então, o medo de ser descoberto, né, a partir do exercício da cidadania e dos aplicativos da tecnologia, então coloca esses candidatos literalmente com a barba de molho, vamos dizer assim. E aí eles começam a ter dificuldade, ainda que tenham dinheiro, ainda que tenham onde buscar dinheiro, começam a ter uma dificuldade de usar esse dinheiro numa campanha, porque poderia ser descoberto e perder o mandato por conta da ilegalidade. Então, esse segmento, que nunca defendeu financiamento público, porque tinha seus mecanismos próprios de obter dinheiro, agora passa a defender a criação do fundo, dizendo que é o fundo para financiar a democracia. Ora, eu votei em 2015 pelo financiamento público de campanha. E acho que em algum momento teremos que pensar nisso. Agora, nesse momento em que há uma crise sem precedentes na área de segurança pública, na área de saúde pública, na área de educação, na área de geração de emprego, a realidade fiscal, o desequilíbrio fiscal no país, nessa situação, não é momento de criar esse fundo, de impor esse sacrifício. É uma agressividade com a sociedade, uma agressividade com a cidadania. Portanto, eu vou votar também contra a criação desse fundo, sabendo do risco, inclusive, de eu não conseguir ser eleito a partir do momento que a gente também está viabilizando o financiamento da campanha. Mas eu acho que a democracia vale mais, o respeito à cidadania vale mais, e tenho certeza absoluta, se nenhum dos deputados que tem mandato hoje for eleito, as vagas serão ocupadas. O mecanismo, a sociedade se ajusta, alguém vai ser eleito e o Brasil não vai parar porque não teremos esse fundo de financiamento das eleições. Alguém vai ser eleito no modelo atual, sem distritão. O exemplo é a eleição municipal. Nós já tivemos eleições municipais em 2016 sem financiamento público, sem financiamento público, sem financiamento privado. E não tem nenhuma cadeira de vereador vazia, não tem nenhuma cadeira de prefeito vazia. Todos foram ocupados com esse mecanismo. Portanto, não será a ausência do fundo que vai inviabilizar a eleição de alguém. Que seja alguém responsável, que seja alguém honesto, que seja alguém trabalhador, porque o Brasil precisa dessa representação na Câmara, no Senado, trabalhando. Essas são as minhas posições, agradeço mais uma vez a Gisele, à faculdade, e coloco mais uma vez à disposição do nosso mandato.